Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje: indução eletromagnética. Primeiro, vamos entender o que é fluxo magnético, pessoal, que é um conceito muito importante para a nossa aula de indução eletromagnética. Imagine o seguinte: imagine que eu tenho aqui à direita uma espira. A espira nada mais é do que um fio dando uma volta. Pode ser circular, como pode ser retangular. E à direita tem um campo magnético. E aí eu estou mostrando as linhas de força saindo do Polo Norte. Mas lógico que essas linhas de força saem do Polo Norte, giram e vão até o Polo Sul. Isso fora do ímã, dentro do ímã do Sul para o Norte. Então o que é o fluxo magnético, pessoal? Se eu afastar as espiras aqui, se eu afastar essa espira, vocês vão notar que à medida que ela se aproxima, tem uma quantidade de linha de força que vai adentrar a espira. Tem uma quantidade de linha de força que vai formar com a reta normal a espira, um ângulo de 0 graus, furando a espira. Ó. Notem que aquelas duas linhas de força para cima, ó, elas não furam a espira. Elas não adentram a espira. Se nós diminuirmos aqui a área da espira, ó, pegar uma espira menorzinho, vocês vão ver que vai ter menos linhas de força que vão adentrar o campo à espira, certo? Se eu aumentar a área, ó, vocês vão ver que eu vou ter maior linha de forças que vão furar a espira. Então, fluxo é isso aí, pessoal. Como você pega um laser e aponta em direção à folha, né? O laser que aponta a folha, o laser que chega na folha, seriam as linhas de força que estão atravessando a espira. Se a folha estiver na vertical e eu pegar o laser e botar para a vertical, aquele laser não vai atingir a folha, certo? Assim, a gente determina o fluxo magnético, chamado dessa letra aí, φ, ó, a letra grega φ, fluxo magnético. Ela, lógico, ela depende da potência do ímã, que é o campo magnético, da área da espira e da relação entre o campo magnético e essa reta normal aqui, ó, uma reta perpendicular ao plano da espira. Se esse ângulo for de 0, então os dois são paralelos, incidência total. Se esse ângulo for de 90 graus, cosseno de 90 é 0, não tem incidência. Por isso que o cosseno é perfeito, certo? Para esse momento. Bom, por análise dimensional, a unidade desse fluxo magnético, ele devia ser assim, né? Ó, Tesla, campo, vezes metro quadrado, que é a área. Mas o Sil fez uma homenagem, tá? Então, em vez de nós falarmos 1 Tesla vezes metro quadrado, nós vamos chamar apenas 1 Weber. E o símbolo é o ômega B, tá? Então, o nosso fluxo magnético, ó, será dado em Weber. Então, o que é o fluxo magnético? A quantidade de linhas que atravessam a espira. Beleza? Então, atenção, queridos. Observem, certo? O que já se conhecia na época. Já se conhecia que uma corrente elétrica gera ao redor dela um campo magnético. Como é que a gente prova isso? Ó? Porque uma corrente elétrica ela altera a orientação da bússola. E o que é que uma bússola? É um ímã. E o que é que altera a direção do ímã? Um campo magnético. Então, elétrons em movimento, um fluxo de elétrons, ó, ele gera campo magnético. Nós vimos na regra da mão direita. Corrente reta, campo circular. Corrente circular, campo reto. Na regrinha do legal, certo? Agora, o que Faraday imaginou foi o inverso. Ora, se elétrons em movimentos geram campos magnéticos, será que campos magnéticos em movimento geram corrente elétrica? E aí ele fez esse experimento. Ele pegou um solenoide, que são espiras em séries, e ligou uma lâmpada. E aí ele pegou um ímã, ó, e começou a aproximar e afastar esse ímã dessas espiras. E, a lâmpada acendeu. Então, sim, uma variação no fluxo magnético. Olha no desenho aí, ó. Você tem as linhas que atravessam as espiras. Então, a variação no fluxo magnético, sim, ela gera uma corrente elétrica induzida. O que Faraday não conseguiu relacionar, pessoal, é isso aqui, ó. Se a gente pegar um voltímetro, certo? Ele observava que a tensão ora indicava um valor, ora outro valor. Ora um valor, ora outro valor. Então, se a tensão estava mudando os terminais, quer dizer que a corrente elétrica ora estava no sentido horário, ora estava no sentido anti-horário.
Então, Faraday não soube explicar isso aí. Quem explicou foi Lenz. Lenz que explicou o sentido da corrente elétrica nas espiras, que nós vamos ver agora. Bom, então Faraday montou uma equação onde ele afirmava que se conseguirmos variar um campo magnético no tempo, eu gero uma corrente elétrica. E o que é que gera corrente elétrica, pessoal? DDP, certo? Bora lembrar da lei de Ohm, ó. DDP igual a R vezes I. Então, se eu estou com corrente elétrica induzida, é porque naquele circuito tem uma força eletromotriz, tem uma diferença de potencial. Então, o que Faraday afirmou foi que uma variação no fluxo magnético gera corrente elétrica. Beleza, lei de Faraday, essa equaçãozinha aí pintada de verde. Agora, esse sinal de menos na variação do fluxo magnético foi Lenz que explicou. Lenz afirma o seguinte: uma corrente induzida surgirá na espira fechada com um sentido tal que ela se oporá à variação que a produziu. O que significa esse poema aí, né? O que significa que a espira é do contra, pessoal. Então, se eu jogar um ímã em direção à espira, o ímã se aproximando da espira, a espira vai querer repelir o ímã. E se eu tirar o ímã de perto da espira, a espira quer atrair o ímã. Então, a espira é do contra. Por quê? Botem na conta de Deus, de Alá, de Buda. O fato é que a espira é do contra. Então, se nós pegarmos o exemplo aqui embaixo, ó, eu tenho uma espira e um ímã. Eu vou selecionar aqui o ímã, ó. E o que é que eu posso fazer com esse ímã? Eu posso aproximar, como eu posso afastar, certo? Ao aproximar e afastar o ímã, uma força eletromotriz será induzida na espira. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse ímã, ó, esteja indo em direção à espira, com velocidade V. Se o ímã está indo em direção da espira, o que é que a espira quer? Ímã se aproximando, a espira quer repelir. Aí você observa, ó, norte se aproximando. O que é que repele polo norte? Outro polo norte. E olha aí na figura, já tem o sentido da corrente elétrica. A corrente tem que ser no sentido horário, ó, para que o campo magnético aponte para fora. Norte é repelir norte. Professor, mas vamos supor o seguinte. Vamos resetar essa ideia aí. Vou apagar aqui essa ideia, ó. E vamos fazer o seguinte. E se o ímã estivesse se afastando? Ora, a espira é do contra. Então, se o ímã está se afastando, o que é que a espira quer fazer? A espira quer atrair. Ora, o que é que está se afastando aqui? Ó? Está se afastando um polo norte. Certo? O que é que atrai um polo norte? Um polo sul. Aí olha a corrente elétrica, ó. A corrente que era no sentido anti-horário, agora ficou no sentido horário. A espira é do contra. Vamos ver no FET? Olha aí, queridos, o nosso FET, certo? Bora lá. Ímã se aproximando, ó, corrente em que sentido? Ímã se afastando, corrente no sentido contrário. Bora determinar esses sentidos? Olha como é que eu determino o sentido, ó. Quando o ímã estiver se aproximando, o que é que a espira vai querer? Repelir. Como é que eu vou repelir um polo norte? Ora, com outro polo norte. Então, olha aí o sentido da corrente. O sentido da corrente vai ser no sentido anti-horário. E quando sair? No sentido horário, certo? E assim você determina o sentido da corrente elétrica na espira. Bom, como é que funciona, pessoal, de forma bem generalizada, uma usina? Usina com base em ímãs, tá? Tira a energia solar daí. Nós temos um ímã. Olha o que a vazão de água vai fazer, ó. Mover o ímã. E ao mover o ímã, nós temos bobinas, certo? Que são as espiras que vão sofrer indução eletromagnética. Então, a usina hidrelétrica, a usina eólica, a usina termoelétrica, a usina nuclear, maré motriz, todas essas usinas, qual é a ideia? Mover um ímã. Beleza, queridos? Bom, aqui finalizamos nossas informações de hoje sobre indução eletromagnética. Nos vemos nas aulas para resolver questões e comentar mais sobre o assunto. Beleza, queridos? A todos, ó,
Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, queridos!